Não se prende Voltaire. Em 1968, diante do apoio do filósofo Jean-Paul Sartre aos protestos e depredações públicas e privadas feitas por estudantes comunistas franceses, Charles de Gaulle foi aconselhado a prender o filósofo existencialista. Mas o presidente respondeu: não se prende Voltaire. A frase demonstra que as prisões nem sempre são fortes o suficientes para prender as ideias de um grande filósofo. Como foi dito no filme V de Vingança, ideias não são só carne e osso, ideias são a prova de balas. E eu cumprimentaria a prova de prisões. Voltaire foi o primeiro dos grandes filósofos a mostrar a força das ideias diante da opinião pública. Ele foi o arauto e o produto mais bem acabado do iluminismo francês. Por isso, o historiador da filosofia Will Durant afirmou: a Itália teve uma renascença e a Alemanha teve uma reforma, mas a França teve Voltaire. Pela primeira vez, um intelectual se tornou o homem mais influente de um século. Dizem que quando o rei Luís XVI estava na prisão, ele se deparou com as obras de Voltaire e Rousseau e exclamou: esses dois destruíram a França. O rei estava certo. Os iluministas destruíram a França do antigo regime e forneceram as bases para a construção da França moderna. Nietzsche chamou Voltaire de leão sorridente, talvez querendo indicar que ele possuía a força de um leão e o sarcasmo de uma hiena. Apesar de ter sido preso, exilado, excomungado e ter grande parte de seus livros censurados, nenhum escritor teve tamanha influência sobre seu tempo enquanto estava vivo. Voltaire conseguiu se fazer ouvido, era bajulado por reis e imperadores. Os católicos tentaram suborná-lo, oferecendo-lhe um cargo de cardeal. Tronos tremiam diante dele, e grande parte da Europa prestava atenção às suas palavras. O conde reacionário Joseph-Marie de Maistre afirmou que Voltaire foi o homem em que o inferno depositou todos os seus poderes. O significado de Voltaire para a filosofia não está na profundidade e inovação de suas ideias. Voltaire não trouxe inovações filosóficas como Descartes, Locke e Leibniz, e muito menos criou sistemas filosóficos profundos como Kant e Hegel. Ele foi sobretudo um propagandista e polemista, divulgando as ideias filosóficas e iluministas. Ele mesmo teve consciência do seu papel quando reconheceu: eu me expresso com bastante clareza, sou como os pequenos córregos, que são transparentes por não serem profundos. Mas Voltaire possuía uma versatilidade e uma criatividade incomparável. Escreveu cerca de 70 obras entre peças de teatros, romances, contos, obras históricas, ensaios filosóficos, panfletos políticos, estudos científicos, verbetes de dicionário. Destacam-se as seguintes: a história de Carlos XII, 1730, Cartas sobre os ingleses, 1734, Cândido ou o Otimismo, 1759, Tratado sobre a Tolerância, 1763, Dicionário Filosófico, 1764, O Ingênuo, 1767 e Princesa da Babilônia, 1768. O dinamismo intelectual de Voltaire expressa o dinamismo de sua biografia. Voltaire não foi um intelectual de gabinete a olhar o mundo pela janela. Ele foi um intelectual que saiu à luz do sol, experimentando as possibilidades e enfrentando as limitações do mundo de sua época. O seu primeiro desafio foi sobreviver. O menino que nasceu em Paris em 21 de novembro de 1694 era tão franzino que duvidaram que duraria mais de um dia. Recebeu o nome de François-Marie Arouet e sobreviveu por 84 anos. 84 anos. Mas penou com o corpo frágil, atormentado por doenças. Nasceu numa família de classe média, sendo que seu pai era um notário bem-sucedido e sua mãe, que morreu no parto, descendia de aristocratas. Ao contrário de seu irmão, que era um rapaz piedoso, o jovem François era um dissoluto, divertindo-se com prostitutas, boêmios, padres dissolutos. Para disciplinar, o seu pai enviou para vários lugares, inclusive para um colégio jesuíta, onde aprendeu a dialética e a teologia. Com 21 anos, foi a Paris experimentar as possibilidades oferecidas por uma grande cidade. Envolveu-se em polêmicas políticas, criticando o regente real Filipe de Orleans.
Certa vez, quando o regente vendeu a metade dos cavalos reais para diminuir os custos, François exclamou: o mais sensato seria demitir a metade dos burros que ocupava a corte real. Ao insinuar que o regente queria usurpar o trono, foi preso na famosa Bastilha. Ficou na prisão por 11 meses, onde adotou o pseudônimo de Voltaire, um possível anagrama do nome Arouet, e aproveitou o tempo para escrever o poema épico Henriade. Voltaire começou a se inserir na sociedade parisiense. A sua tragédia Édipo foi um grande sucesso, quebrando os recordes anteriores ao permanecer por 45 dias em cartaz. O brilhantismo do jovem Voltaire em Paris provocou ciúmes nos aristocratas. Durante um jantar, em um castelo de um duque, foi insultado por um tal cavaleiro de Rohan, que perguntou com desprezo: quem é o moço que fala tão alto? Voltaire respondeu: é alguém que não tem um grande nome, mas angaria respeito pelo nome que tem. Responder a um nobre era considerado uma insolência. Responder de modo sarcástico, como Voltaire fez, era quase um crime. O tal de Rohan não se fez de rogado e mandou seus capangas darem uma surra no jovem filósofo. Indignado pela surra, Voltaire desafia o cavaleiro para um duelo, mas o nobre usou sua influência para prendê-lo na Bastilha. Foi libertado com a condição de se exilar na Inglaterra. Voltaire ficou fascinado com a pluralidade religiosa e a tolerância política da Inglaterra. Ele afirmou: um povo que havia refeito sua religião, enforcado seu rei, importado outro e construído um parlamento mais forte do que qualquer rei da Europa, merecia a sua admiração. Escreveu as cartas sobre os ingleses, comparando a liberdade política e a autonomia intelectual inglesa com o obscurantismo e absolutismo francês. Voltou à França em 1729, mas quando as cartas sobre os ingleses foi publicado em 1734, teve que fugir novamente. Desta vez levou junto a encantadora Marquesa du Châtelet, que apesar de ser casada, passou a viver com Voltaire no Château de Cirey, um castelo do seu marido. A moça tinha 28 anos e Voltaire 40, mas os dois viveram vários anos em meio à degustação de vinhos, festas, estudos e debates intelectuais. O relacionamento terminou em 1748, quando a marquesa apaixona-se por um jovem poeta e 2 anos depois, Voltaire vai viver na Prússia, junto ao rei Frederico o Grande. Frederico era um monarca esclarecido e estava sedento pelas ideias iluministas. Voltaire foi tratado com deferência na corte, até fazer investimentos proibidos na Prússia e ter que fugir. Ao contrário da maioria dos intelectuais que não sabem lidar com dinheiro, Voltaire sabia fazer investimento e soube multiplicar os consideráveis rendimentos obtidos por suas peças e venda de livro. Certa vez, descobriu uma falha na loteria real francesa e ganhou muito dinheiro comprando todos os bilhetes. Conseguiu tanto dinheiro que foi suficiente para comprar um castelo na região de Ferney, fronteira da França com a Suíça, onde passou a viver confortavelmente após ter que sair da Prússia. A casa de Voltaire em Ferney tornou-se uma espécie de capital intelectual do mundo. Os maiores intelectuais da época procuravam encontrar Voltaire pessoalmente ou lhe enviavam correspondências. Padres céticos, jovens literatos, prestigiosos aristocratas, todos queriam ter o prazer de passar alguns dias em sua residência. Com seu sarcasmo peculiar, perguntou a um dos seus visitantes: qual é a diferença entre você e o Dom Quixote? Dom Quixote confundia estalagens com castelos. Você confunde castelos com estalagem. Mas a vida de Voltaire não foi só de luxo e superficialidades. Ficou abalado com a destruição causada pelo terremoto de Lisboa, em 1755, que matou mais de 30 mil pessoas, e, inspirando-se nele, escreveu a sua obra mais conhecida, Cândido, ou o Otimismo, ironizando a crença de que as tragédias são castigos divinos. Indignou-se com a Guerra dos 7 Anos, afirmando ser uma loucura devastar a Europa só para ver se a França ou a Inglaterra merecia alguns acres de terras geladas no Canadá. Mas o que abalou profundamente Voltaire foi o chamado Caso Calas, ocorrido em Toulouse em 1761.
Por causa de um boato falso de que Jean Calas havia matado o próprio filho porque ele se convertera ao catolicismo, o homem foi preso, torturado e morreu por causa disso. Foi uma das poucas vezes que Voltaire ficou sério, afirmando que não é hora de zombarias, o espírito não coaduna com massacres. Escreveu o livro O Tratado sobre a Tolerância e passou a usar a expressão massacrar é infame, em referência ao fanatismo católico. Com 83 anos, resolveu ir morrer em Paris, onde foi ovacionado pelo povo. Antes de morrer, escreveu: morro adorando a Deus, amando meus amigos, sem odiar meus inimigos e detestando a superstição. Morreu em 30 de maio de 1778 e, como não foi lhe permitido ter um sepultamento cristão, foi enterrado nos arredores de Paris por um padre simpatizante. Quando da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional obrigou o rei Luís XVI a levar seus restos mortais para o Panteão de Paris, e uma procissão de mais de 150 mil pessoas acompanhou o cortejo. Na sua lápide foram escritas apenas 3 palavras: aqui jaz Voltaire. Elas eram suficientes para expressar a grandeza do homem. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.